Boa noite a todos. Mais uma live aqui, escolhendo a dedo os temas que nós julgamos pertinentes e que são passivos de enfrentamento, na verdade, um enfrentamento necessário, né? E o tema escolhido por nós hoje foi o papel negativo das mídias sociais, envolvendo aí o direito médico e da saúde. Mas, como sempre, a contextualização é importante e nós vamos lembrar algumas questões jurídicas que são importantes para a gente poder discorrer esse tema com mais propriedade, objetivando aí fazer os nossos seguidores e ouvintes entender melhor aí o objetivo da gente estar discutindo e qual é a razão de nós estarmos discutindo esse tema de suma importância. Há tempos nós estamos divulgando aí a ascensão do direito médico e da saúde. Ascensão sob o ponto de vista de demandas judiciais, de insatisfações de pacientes em relação a atendimentos prestados. E muitos deles infundados e outros não, obviamente, se tem de tudo. Mas a demanda tem sido crescente e tem preocupado muito o CNJ, pelo fato de estar numa estatística galopante. E a tendência é que isso aumente cada vez mais, porque realmente as pessoas parecem que perderam um pouco do limite, perderam um pouco da noção do certo e errado, do que se deve e o que se pode fazer. E nós estamos tendo muitos profissionais extrapolando, mas também estamos tendo muito paciente vislumbrando oportunidades financeiras onde não existem, né? E quando se tem demandas judiciais, e essas demandas, muitas vezes, antes de virar processo judicial, elas são divulgadas na imprensa. E a divulgação da imprensa estimula uma mídia social, eu digo que é a mídia social, ela é uma imprensa paralela, entre aspas, porque ela faz juízo de valor. Enquanto que a imprensa evita ao máximo o juízo de valor, pelo menos deveria, as mídias sociais não fazem. E isso tem sido um elemento muito preocupante nessas questões que envolvem o direito médico da saúde. Então, inicialmente vamos falar um pouco da imprensa, depois vamos falar das mídias sociais e de tudo que tem acontecido, que mereça a nossa intervenção, nós separarmos uma live específica para esse título. É sabido que existe um papel social da imprensa. E a imprensa, a liberdade de imprensa, ela é um direito fundamental. Está previsto na Constituição Federal. Significa que o exercício da sua função social na imprensa é divulgar os fatos de interesse público sem construção de narrativas. As narrativas não devem ser construídas pela imprensa, mesmo que construção parcial. A imprensa deve apenas divulgar os fatos, né, que foram narrados e preferencialmente aqueles que foram flagrados, provados, ou até mesmo aqueles que foram objeto de apreciação judicial com trânsito em julgado. O juízo de valor cabe ao Poder Judiciário, não cabe à imprensa. Ao divulgar uma determinada informação, a imprensa está obrigatoriamente desempenhando a sua função social. Agora, as mídias sociais, os internautas de plantão, analisam aquilo como se fosse uma notícia findada, uma notícia que já tivesse trânsito e julgado e traçam o seu próprio juízo de valor. E aí é que o negócio fica complicado, porque do mesmo jeito que a liberdade de imprensa e de expressão é um direito fundamental, existem outros direitos fundamentais que precisam ser analisados, apreciados e respeitados, principalmente pelos militantes, pelas pessoas das redes sociais. Como, por exemplo, o direito à honra, o direito à imagem, o direito à privacidade, a dignidade da pessoa humana. E quando você pega esses 4 elementos, honra, imagem, privacidade, dignidade da pessoa humana, eles não podem sofrer sobreposição do direito fundamental de informar. Eles não podem. Todos estão no mesmo patamar, mas a prevalência da informação sem certeza, ela acaba extrapolando os seus limites.
A imprensa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não o faz, mas as mídias têm feito. Muitos profissionais têm sido colocados na mídia, tanto a sua pessoa física, a sua reputação, a sua profissão, quanto a pessoa jurídica da sua clínica, do seu hospital, seja lá onde ele desempenhar suas atividades, tem ido para a imprensa e isso tem provocado muito prejuízo moral e material, financeiro às pessoas. E esse prejuízo, obviamente, por um nexo causal sem razão, uma pessoa que não conhece os fatos e divulga fazendo juízo de valor, ela obviamente vai responder por aquilo. E é justamente isso que nós tentamos evitar e é justamente isso que nós estamos precisando combater. Nós temos tido muitas notícias de erros médicos, sobre a alegação de erro médico, que muitas vezes não convalidam em erro médico na hora da apreciação do Poder Judiciário. Eles vão para o Poder Judiciário, é feito prova pericial, todo o processo é tramitado obedecendo o contraditório e a ampla defesa, coisa que as mídias normalmente não respeitam, né? E se chega à conclusão que não houve erro médico. Às vezes foi um risco inerente ao procedimento. E aí, os estragos provocados por notícias ruins? Aqueles indivíduos que fizeram essas divulgações, que fizeram juízo de valor, muitas vezes denigriram a imagem, honra das pessoas, difamaram, injuriaram. Elas respondem por isso? Obviamente que sim. O fato é que a busca incessante por inclusão, a busca incessante por novos seguidores, por você estar sempre bem cotado dentro das mídias sociais, tem feito muitos internautas, muitos indivíduos extrapolarem direitos e deveres. E isso realmente tem trazido muita preocupação e tem ocasionado prejuízos a muitos profissionais de saúde. Tá? Volto a dizer, nem todas as questões que são divulgadas pela imprensa e analisadas, apreciadas e julgadas pela mídia são convalidadas pelo Poder Judiciário. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Uma coisa é você divulgar a ocorrência de um fato, a outra é você emitir juízo de valor sem ter noção de absolutamente nada daqueles fatos, sem conhecer as nuances daquele fato. Isso é uma irresponsabilidade. Nós estamos vivendo isso hoje no Brasil, nós estamos vivendo isso hoje com uma proporção muito grande, as pessoas realmente perderam os limites, né, de noção de certo e errado e condenam sem contraditório, sem ampla defesa, expondo essas pessoas, esses profissionais de saúde, a questões muitas vezes vexamosas e inverídicas. O fato é que uma outra questão que precisa ser muito bem pontuada e vai de encontro ao que nós estamos falando em relação aos internautas aí, cheio de querência ou de responsabilidade, é que grande maioria dos processos envolvendo profissionais da saúde, eles correm em segredo de justiça. Eles correm em segredo de justiça porque a justiça entende que antes do trânsito em julgado, todo pré-julgamento condenatório ou mesmo de absolvição, ele é incompetente, porque não foi feito pelo Poder Judiciário, não foi feito por uma instância competente, e ele pode realmente macular a pessoa jurídica, a pessoa física, a personalidade das pessoas. E isso o Poder Judiciário não permite. Mesmo sabendo que muitos dos processos correm em segredo de justiça, existem internautas que insistem em postar, repostar, insistir naquelas notícias, naquele juízo de valor, sendo que ele não tem absolutamente nenhum acesso das informações. Então, nós precisamos realmente policiar essas questões, porque isso tem feito um mal muito grande aos profissionais. Nós estamos destruindo uma coisa que no Brasil nós temos, pelo menos ainda se tem, que é a boa relação médico-paciente. O médico ainda, na grande maioria das vezes, ele não vê o paciente como um potencial problema. Ele vê o paciente como um paciente, uma pessoa que precisa de ajuda, e a ajuda dele é fundamental. Tanto pessoal quanto profissional, a simpatia, a empatia dele. Tá? Nós temos países que a relação médico-paciente se deteriorou há muitos anos. O médico ele evita de tocar no paciente, ele evita de
de se exceder nos seus exames, nas suas perguntas, na sua anamnese, no seu exame físico, com receio daquele paciente se sentir ofendido. Então ele olha para aquele paciente como um potencial litigante. Nós aqui, nós estamos começando a evoluir para isso. O grande papel disso é as mídias sociais. É óbvio que existem, como já foi dito no começo da nossa discussão de hoje, que muitos profissionais estão extrapolando. Esses que estão extrapolando, eles estão pedindo para sofrerem essas ações que denigrem a sua profissão e a sua imagem, porque extrapola o limite da sua atuação profissional, da sua especialidade. Você tem que estar preparado para um dia errar, e errar com uma proporção muito maior que um especialista, porque você não foi treinado para aquilo. Mas eles não estão muito preocupados com isso. A minha grande preocupação são aqueles profissionais que são envolvidos em processos judiciais sem essa característica e que lá na frente tem grande possibilidade de serem inocentados e que tiveram lá atrás, através da mídia, uma exposição prejudicial, né? Um dano à sua reputação, tiveram prejuízos financeiros e morais, perderam pacientes, perderam número de atendimentos que fazia, teve a sua presunção de inocência violada, isso é muito grave, né? Sem contraditório e ampla defesa. Não que eu acho que ele tinha que ir à mídia social e se explicar. Eu acho que ele tem que se explicar para o Poder Judiciário, se aquilo virar um processo judicial, para a autoridade policial que vai tocar aquele inquérito. A mídia, ela divulga. Aconteceu isso, profissional foi preso, foi intimado, ponto. Esse é o papel da mídia. Ele não pode extrapolar. E os internautas não podem utilizar da notícia simplesmente para prejulgar, analisar, muitas vezes sem conhecimento técnico. Eu não digo nem conhecimento jurídico da situação, técnico às vezes. Às vezes não são nem profissionais de saúde e dão pitaco dentro de questões que eles desconhecem, absolutamente, né? E essa violação da presunção de inocência, esse atropelo ao contraditório e à ampla defesa, ele difama a pessoa física, difama uma especialidade, difama uma pessoa jurídica, né? E, sem dúvida alguma, pressiona aí de forma maledicente o Poder Judiciário, que tem que trabalhar sobre o manto da imparcialidade. Imparcialidade é essa que normalmente as mídias não têm. Então essas questões, elas são questões importantíssimas. Se você me perguntar qual é o porquê de nós estarmos diante de situações como essa, eu vou dividir em dois elementos diferentes. Primeiro, as relações médico-paciente, profissional de saúde-paciente, elas sofreram modificação nos últimos anos. Tá? E muitos profissionais não se adaptaram a isso. Muitos profissionais não se prepararam juridicamente, tá? Para que o seu serviço tivesse respaldo. Esse é um elemento importante. É um módulo específico da minha mentoria. É onde nós, pelo menos eu, dentro do direito médico da saúde, enfrento uma grande dificuldade. É de trabalhar o preventivo. Os profissionais não querem, porque eles acham que não precisam. Trabalham há anos, nunca tiveram demandas. Se tiveram alguns dissabores, conseguiram resolver. E aí a relação médico-paciente é importante, porque numa porcentagem altíssima, em torno de 70%, 75%, se ela for boa, ele consegue resolver, mesmo ele não tendo razão. Ou através de um acordo extrajudicial, ou através daquela animosidade que deixou de existir porque ele foi simpático, porque ele sempre foi atento, que ele sempre foi disponível, né? Isso nós no Brasil ainda temos. Lá fora não existe, mas aqui nós ainda temos. E estamos caminhando para deteriorar isso cada vez mais. Vai chegar um ponto em que nós vamos atender os pacientes de longe, sempre numa frieza imensa, porque o paciente ele é um potencial prejuízo, né? Vamos dizer assim, futuro, se alguma coisa der errado ou, né, se ele não ficar satisfeito com alguma coisa. Veja bem, o não ficar satisfeito com alguma coisa não significa que o profissional errou. Esse é o segundo ponto importante. Uma coisa é o profissional não estar preparado juridicamente, não se orientar, né? Porque se orientar juridicamente não evita processo.
ele se prepara para que quando ele acontecer, ele vai ter todos os documentos, todas as justificativas necessárias para poder provar a sua diligência. A outra coisa é a querência do paciente, que muitas vezes extrapola a capacidade e a normalidade do profissional. Às vezes o paciente quer e espera um resultado que a medicina não pode alcançar. Às vezes ele está insatisfeito com um risco inerente, com um efeito colateral que foi explicado a ele, mas ele não se conforma com aquilo, ele acha que o profissional é ruim porque aquilo aconteceu. Essas variáveis não controláveis pelo profissional de saúde, hoje, têm sido interpretadas como erro médico. Isso é um equívoco muito grande, por parte dos pacientes, que perderam a noção, e por parte dos profissionais. E aí eu divido os profissionais em categorias. Profissionais que conhecem e que vão na querência do paciente, o que é péssimo. Profissionais que não conhecem e acreditam que aquilo realmente foi um erro, que o paciente tem razão. E aqueles profissionais que vão conhecer a situação, vão analisar a situação e vão informar para o paciente, olha, eu acho que essa possibilidade jurídica que você busca, o insucesso, ele é majoritário. A possibilidade de não ter sucesso é maior do que ter sucesso. Ele orienta. Muitos desses profissionais, que eu entendo que são bons profissionais, vão desencorajar o paciente a entrar numa aventura judicial. E se o paciente disser, não, eu quero fazer, muitos desses profissionais vão dizer, tudo bem, mas eu não vou eu não vou propor essa ação, porque eu não entendo que essa ação seja importante, inclusive, para mim. A minha repercussão, a repercussão do meu escritório, minha como profissional, advogado, ela pode ser maculada numa ação dessa. E eu não quero me vincular a ações que são aventureiras. Ainda existem profissionais que fazem isso. Nós, no nosso escritório, fazemos isso. Essa análise preliminar ela é feita e com muito rigor, justamente para poder informar o paciente. Se ele aceitar a nossa informação, ótimo. Se ele não aceitar, não tem problema. Ele vai buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, se já não tiver, e vai se orientar dentro daquele que ele achar que atende melhor a sua expectativa. Nós não temos advogados comprometidos com a causa, nós não temos a obrigação de suprir as expectativas do nosso paciente, quando ele não os tem. Não tem essa expectativa, essa perspectiva de sucesso, quando ele não tem a razão. E nós precisamos informar isso para o paciente. Então essas questões, elas têm tomado um rumo muito grande. Porque, como eu disse, a querência, ela só vê direito, ela não vê dever, ela não vê obrigação. E muitas vezes ela é unilateral. Eu acho que esse paciente, que esse médico, ele extrapolou, eu acho que ele me causou prejuízo. Eu vou à mídia, eu vou levá-lo à justiça, vou na internet, vou nas redes e vou dizer que ele fez isso comigo. Esqueceu aí o direito à honra, o direito fundamental à imagem, o direito da privacidade, esqueceu a dignidade da pessoa humana, ele esqueceu que não houve trânsito em julgado, e ele esqueceu que ele está difamando um profissional simplesmente porque ele acha que aquele profissional errou com ele. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E as equipes dos advogados, dos escritórios que são especializados em direito médico da saúde, eles precisam se ater volto a dizer, dentro da sua equipe, a analisar tecnicamente todas as questões postas e todos os documentos que foram colocados à apreciação. Porque o parecer técnico, ele é fundamental para dizer para aquele advogado, siga essa ação, ou essa ação não tem grande possibilidade de não vingar. Então, aquele advogado que resolve sozinho decidir o destino daquela ação, ele está fadado ao insucesso. Pelo menos ele começa com o pé errado. E pode ser que dentro do processo ele conte com algum fator que o auxilie, mas foi na sorte, não foi no tecnicismo. Tá? Muitas vezes o jurídico é mal interpretado e o técnico também é mal interpretado. Então nós precisamos dos pareceres. O parecer jurídico, o advogado tem. O parecer técnico, o seu auxiliar técnico lhe fornece. Antes mesmo dele sentar com o paciente e discorrer com ele ou com o cliente, seja ele médico ou não, sobre aquelas questões que estão sendo postas.
Então nós precisamos ficar atento a isso. É com muita preocupação que eu externo essas questões que estão sendo levantadas hoje, porque nós estamos tendo aí pacientes que estão sendo vítimas de excessos profissionais, principalmente na área da estética, com necrose de extremidades, de nariz, com comprometimento e necrose peniana em questões de harmonização íntima, tanto homem quanto mulher, tá? E isso está sendo realizado muitas vezes por um profissional que não tem habilitação, mas isso aí é uma questão criminal que deve ser avaliada pelo exercício legal da medicina, da odontologia, da farmácia, seja lá qual for, tá? Juntamente com a questão civil, que são as questões indenizatórias. Não cabe, volto a dizer, não cabe ao internauta, tá? ao elemento que toca lá o seu Face, o seu Insta e a sua rede social, fazer juízo de valor sem ter acesso e sem ter bagagem jurídica e técnica para opinar sobre aquilo. Aos profissionais, a nossa orientação é que busque sempre uma orientação jurídica preventiva. Aos internautas, a nossa orientação é sejam comedidos nas suas colocações, porque a sua gravação, a sua postagem, ela é uma prova documental do que foi feito, e quanto à prova documental, é muito difícil você se justificar, principalmente se você denigriu alguém, então você pode responder por isso. Nós precisamos ter um pouco mais de compromisso, de responsabilidade com os fatos, com a verdade e com os direitos das pessoas, sem esquecer os deveres. Essa questão de análise de direito, dever, se ultrapassou ou não os limites, se houve ou não alguma lesão física, lesão à honra do indivíduo, cabe ao Poder Judiciário apreciar. Os advogados são instrumentos dessas defesas, tá? E você pode observar que na grande maioria das vezes os profissionais advogados não vão às redes sociais comentar os seus casos, exceto de forma genérica, informando a ocorrência de um ou outro fato como exemplo, ou às vezes após finalizado, na hora que ele informa que aquela questão foi dirimida, que o escritório dele conseguiu resolver, né, depois de trânsito em julgado. Via de regra, nós não temos esse hábito, porque nós conhecemos o direito e nós sabemos que esses direitos fundamentais, todos eles, precisam a todo momento ser muito bem respeitados. E até comemorar as vitórias, elas precisam ser comedidas. Porque em muitas circunstâncias, do outro lado, o indivíduo às vezes achou que realmente tinha o seu direito. Às vezes não foi maledicente. E aquilo também dói para ele, a perda daquela ação, né? E a gente tem que entender que nem tudo é perfeito e que as defesas elas precisam ser feitas obedecendo todas essas questões, seja com resultado satisfatório ou insatisfatório. Então, mais uma vez, acho que esse assunto é um assunto que não se esgota. Nós, com certeza, durante essa semana e as próximas, vamos ter mais e mais notícias de invasão de pronto-socorro, de pacientes quebrando pronto-socorro porque não foram atendidos, de políticos demitindo profissionais de saúde no exercício da sua função, no meio do seu plantão, sem conhecimento até do funcionamento do Sistema Único de Saúde, né? Mas assim, buscando a mídia, buscando uma repercussão, buscando aceitação pública, tá? Sem se comprometer com a verdade real e com os limites daquelas divulgações. Infelizmente isso é lamentável, mas nós vamos continuar nos deparando com isso. Espero que para aqueles internautas que nos assistiram sirva de informação para que se tenha mais cuidado, e para aqueles que não assistiram ou que assistiram e não absorveram, nós só temos que lamentar, e o direito médico da saúde está aí, inclusive, para buscar o direito daqueles pacientes, daqueles indivíduos que foram feridos por excessos, inclusive, de internautas, não só de profissionais da área de saúde. Mais uma vez, agradeço a todos aí pela deferência, pela dedicação, do tempo para nos ouvir, para seguir aí os nossos conteúdos informativos. Lembrando que na próxima semana nós vamos estar aí novamente às 19 horas com outro tema que também tem uma certa relevância. Estamos selecionando a dedo essas questões que estão sendo postas aí nas nossas lives. E para aqueles que não nos seguem,
tá aí o pedido para nos seguir e acompanhar todos os nossos conteúdos, porque eles são informativos e são fundamentais, não só para advogados e profissionais de saúde, mas inclusive para internautas que às vezes surfam nessa área e precisam ter o cuidado devido para não extrapolar, para não cometer aí equívocos que podem lá na frente causar prejuízos, principalmente financeiros e às vezes até criminais, dependendo do que for dito. Um grande abraço a todos, espero ter contribuído mais uma vez e na próxima semana estamos aí de volta com mais um conteúdo. Fiquem com Deus aí, boa semana.